Fala, Fenômeno Azul, saudações azulinas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do seu canal Meu Poderoso Leão. Galera, nesse vídeo a gente vai falar sobre como está a motivação e a situação do Clube do Remo para enfrentar o Paysandu amanhã, já no primeiro dos 4 repasses que a gente vai ter nessa sequência de 2 semanas. E vamos falar também sobre essa situação em relação à transmissão dos jogos da Copa Verde. Então fica até o final para você poder entender tudo que a gente vai falar nesse vídeo de hoje, tá? Mas deixa eu pedir para você que já está chegando aqui para assistir o vídeo, verifica logo se é inscrito. Se não for, se inscreve no canal, aciona o sino da notificação, não esquece de deixar o like no vídeo, que isso tudo é muito importante, beleza? Bom, vamos lá, galera. Primeiro, vamos falar em relação a essa situação da transmissão, tá? Mais cedo, eu acho que um dos primeiros perfis que falou sobre a transmissão foi o do Futebol Zoeiro, tá? E aí logo depois também, logo em seguida, muitas pessoas falaram sobre isso, saiu inclusive na rádio, saiu em programas, saiu em outros perfis aí de Instagram principalmente, a informação de que já estaria fechado com a RBA, tá? A informação que chegou para mim é o seguinte: a RBA estava no páreo, sim, está ainda. É uma grande possibilidade, uma grande probabilidade, até pela força do nosso governador, né, e sabendo dessa atmosfera do repá, entendendo muito bem o que é isso, tendo esse conhecimento de causa, assim como todos nós torcedores, do que é um repá, ele realmente não iria ficar para trás e iria entrar na jogada e entrar na briga para poder transmitir essas 2 partidas do Clube do Remo da semifinal, tá? O que acontece? A CBF ainda não soltou nenhum comunicado oficial. Então só é oficial, só é realmente de fato confirmado como oficial a partir do momento desse comunicado da CBF. A CBF ainda não soltou isso, não há ainda esse comunicado, mas há uma grande probabilidade de que a RBA faça essa transmissão. Fazendo essa transmissão, provavelmente a gente deva ter aí como narrador, por exemplo, o Valmir Rodrigues e outras pessoas também trabalhando com ele. Vamos aguardar para ver como é que isso vai se desenrolar. O fato é que saiu essa confirmação em alguns perfis. Eu falei sobre isso mais cedo, né? Fiz uma postagem sobre isso, falando que o nosso futebol também estaria no páreo, enfim, que outros estariam no páreo. Depois o próprio Futebol Zoeiro lá no Twitter colocou a Gold, né? Que talvez estivesse no páreo também para a Copa Verde. Então, até agora não tivemos essa definição. Vamos aguardar mais um pouco para saber como é que isso vai se resolver, como é que isso vai acontecer. O fato é o seguinte: se a transmissão não acontecer via canais dos clubes, ela deverá acontecer via transmissão aberta de TV. E aí, nesse caso, se acontecer dessa forma, a probabilidade é que nós não tenhamos a transmissão com imagens nos canais dos clubes, somente no canal da TV aberta. Tá? Então vamos aguardar, como eu falei para vocês, a CBF ainda não se manifestou e a gente precisa esperar essa manifestação da CBF, beleza? Bom, agora vamos falar sobre a atmosfera e o que cerca esse primeiro repá. Bom, gente, tem muita gente que não gosta quando a gente fala de favoritismo, principalmente quando o favoritismo não é nosso e sim do nosso adversário. Gente, favoritismo é uma coisa muito normal, tá? É muito normal que isso ocorra. É lógico que em alguns jogos a coisa fica mais equiparada, mas em vários jogos também a gente tem sim um favorito. Não quer dizer que o favorito vá vencer, não quer dizer isso, mas há sim essa possibilidade. Nesse momento, levando em consideração o histórico do time do Paysandu no campeonato, aliás, é Copa Verde. Nesse momento, levando em consideração o histórico do Paysandu na temporada, era isso que eu ia dizer, na temporada, tá? E levando em consideração também o histórico do Clube do Remo, o Paysandu tem um histórico melhor. O Clube do Remo tem um histórico recente melhor do que o do Paysandu. Nos últimos 7 jogos do Clube do Remo, o Remo venceu 6 e empatou somente 1. O Paysandu ainda perdeu, teve aquela derrota pro Ji-Paraná, depois perdeu pro Manaus também, mas no Campeonato Paraense, por exemplo, está invicto ainda nesse campeonato. Então, assim, os 2 times chegam de forma muito aproximada, levando em consideração o histórico recente do Clube do Remo, mas com um leve favoritismo para o lado do Paysandu.
Favoritismos estão aí e eles aparecem, eles surgem para serem quebrados. O nosso time, nesse momento, conta com um elenco muito reduzido e, além de reduzido, com alguns desfalques. Desfalques de lesão, desfalques por virose. Uma virose que assola o elenco do Clube do Remo. Foi assim no jogo contra a Tuna, por exemplo, quando o técnico Gustavo Morínigo teve que colocar o Jaderson de primeiro volante. Adaptações que ele precisou fazer para poder enfrentar o desafio que era jogar contra a Tuna. A gente sabe que a Tuna sempre engrossa o caldo quando é para jogar contra o Clube do Remo. Então, ele teve que se adaptar, ele teve que fazer isso. Aí começam vários questionamentos de muita gente. Primeiro, dizendo que o Jaderson não é volante, é um absurdo botar o Jaderson de primeiro volante. Gente, o Jaderson é ponta. Mas, nesse momento, quando ele joga de segundo volante, ele dá qualidade ao meio de campo. Não só ofensivamente, mas também defensivamente. Como é que você vai sacar um jogador como esse do time? Como é que você vai tirar ele do meio de campo, sendo que ele está sendo o grande pulmão do Clube do Remo no meio de campo? Não tem como. Então o Morínigo preferiu adaptá-lo numa função de primeiro volante para poder contar com a qualidade dele, com a competência dele, com a raça que ele tem. O Jaderson hoje é a transfiguração, podemos dizer assim, do que é, do sentido que é o Clube do Remo e do sentido que a torcida dá ao Clube do Remo. Tá? O Clube do Remo é isso, é força, é garra, é determinação. E tudo isso o Jaderson tem de sobra. Então o Jaderson, na minha opinião, está sendo o pulmão da equipe, está sendo o grande jogador da equipe nesse início de temporada. Tomara que ele continue dessa forma. Tomara de verdade que ele continue dessa forma. Então, não dá para não contar com um jogador como o Jaderson no meio de campo. Então, essas modificações, essas adaptações precisaram ser feitas. O técnico Gustavo Morínigo, que na minha opinião vem fazendo um verdadeiro milagre com esse time que ele tem. Lembrando que não é um time que ele formou, é um time que o Catalá, junto com o Papelinho e o Tonhão, formaram. Então ele chega num momento muito turbulento, onde o time tá, onde a torcida estava muito afastada do clube, e ele consegue essa união, ele consegue trazer a torcida para perto, ele consegue fazer esses mesmos jogadores que antes não jogavam com o técnico anterior, jogarem com ele, e jogarem demais. São todos craques? Não são craques, mas a determinação, a força de vontade, a alegria de vestir a camisa do Remo, tudo isso os jogadores colocam em campo. Desde aqueles que são considerados mais ruins, podemos dizer dessa forma, eu nem gosto de falar desse jeito, mas aqueles que são considerados mais ruins pela grande maioria da torcida, até aqueles que são considerados melhores pela grande maioria da torcida, todos eles, tá, demonstram uma grande alegria de jogar pelo Clube do Remo, um grande desejo de jogar pelo Clube do Remo. E é nessa atmosfera, é nesse sentido que os treinos estão sendo conduzidos, por exemplo, à noite, como aconteceu de novo ontem, né? Ontem teve mais um treino à noite, ou seja, houve a partida às 5 da tarde contra a Tuna, que foi até às 7, teve todo aquele imbróglio, aquela situação lamentável do braço do Vander, e aí leva mais tempo ainda em relação à partida, o desgaste é um pouco maior, descansa de manhã, descansa na tarde e à noite treina, não tem folga. Então assim, a gente já viu que no futebol vários jogadores já tentaram dar migué, falar que tá sentindo, falar que tá mal, falar que tá doente, falar que tá não sei o que, para não treinar, por exemplo, à noite. Aqui, nesse momento, dentro do Clube do Remo, não há isso. Se é para treinar de manhã, treina de manhã. Se é para treinar à tarde, treina à tarde. E se é para treinar à noite, treina à noite. E é assim que tem que ser. E é esse o espírito, é essa a determinação que o Gustavo Morínigo tem colocado para essa equipe. Ontem treino à noite, hoje treino 5 horas da tarde. Exatamente para quê? Para que tudo fique preparado, tudo fique pronto para enfrentar o Paysandu pela primeira partida da Copa Verde amanhã no Mangueirão às 20 horas. Como é que eles vêm? Eles vêm com a mesma postura, provavelmente marcação de linha alta, tentando jogar pelo menos entre as linhas do adversário, atacando com 4
às vezes até 5 jogadores. Às vezes o que acontece? O Nicolas aparece pelo meio, um outro jogador aparece com ele também pelo meio, normalmente ou o meia atacante, ou um volante que aparece como homem surpresa. Os dois pontas abrem bem o jogo, então só aí ficam 4 jogadores, tá? Na linha de ataque. Sempre 2 jogadores, 1 ou 2 jogadores mais recuados no bico da área para pegar a sobra de bola, ou até mesmo para tentar fazer uma jogada mais aproximada. Eles têm esse repertório. Eles têm um repertório também de jogadas de ligação direta. Eles costumam fazer isso também quando é necessário, sempre buscando as pontas. O trabalho do Paysandu é sempre das pontas para o meio, chuveirinho na área, buscando sempre o Nicolas, tá? Buscando sempre o Nicolas. O trabalho de meio de campo do Paysandu, que acontece da melhor forma, é o trabalho dos volantes e não do meia de criação. O Paysandu não tem uma criatividade tão grande pelo meio de campo, mas os volantes fazem a bola girar, fazem a bola rodar, saindo de lado para outro, procurando, como eu falei, sempre as alas para poder abrir a zaga do time adversário e jogar a bola dentro da área para buscar o Nicolas. Esse é o ponto do Paysandu mais forte que ele tem no ataque. Então o Remo tem que se segurar, o Remo tem que entender isso. Hoje a zaga do Remo não compromete. Me impressionou muito e até me causou surpresa o fato de que o Jonilson e o Bruno Bispo, em pouco tempo jogando juntos, que eram 2 reservas absolutos, podemos dizer dessa forma, e que agora viraram titulares por força também de uma necessidade da saída do Ícaro e agora do Liger, tá? Mas a gente não vê esses jogadores comprometerem, a gente não viu até agora eles comprometerem. E olha que eles jogaram contra jogadores habilidosos e rápidos, como é o caso do Gabriel, tá? Que foram esses jogos aí contra a Tuna, tá? O ponta direita da Tuna também muito rápido, muito habilidoso, não lembro agora o nome dele. Então assim, mesmo contra esses jogadores mais habilidosos, que são jogadores que vão para 1 contra 1, que vão para cima, eles conseguiram ter um certo êxito. Espero que contra o Paysandu amanhã eles continuem com esse êxito. Tem que dar atenção para as laterais. Natan e Thales, seja lá quem entrar, mas normalmente é Natan e Thales, precisam demais ter atenção. Principalmente o Thales, que na minha opinião tem um sistema defensivo um pouco pior do que o do Natan. O do Natan eu nem acho ruim, acho até bom o sistema defensivo, a recomposição defensiva dele. O que eu acho é que o do lado direito com o Thales precisa melhorar um pouco. Se não der para ser uma grande recomposição, que ele tenha cobertura e que essa cobertura possa ser feita pelo volante. Então essa comunicação ela precisa acontecer. Por quê? Porque se a gente jogar numa marcação média, ou seja, marcando com mais pressão na linha do meio de campo, a gente pode conseguir roubar essa bola e sair com mais velocidade. Se a gente conseguir sair com mais velocidade, a gente vai ter de um lado, por exemplo, o Chaporã, que tem muita velocidade. Não sei se o Marco Antônio foi expulso, então não vai poder jogar, mas do outro lado, o Kelvin, tem o próprio Silas, que é um bom condutor também. Então a gente tem possibilidades e tem peças que podem ser muito bem utilizadas, mas a gente vai precisar estar muito focado e muito ligado nessa questão da marcação. A marcação precisa encaixar. Se a gente encaixar a marcação e eles fizerem a marcação de linha alta, a gente consegue jogar entre as linhas de marcação deles. Ou seja, se nós fizermos uma pressão no meio de campo e roubar essa bola com velocidade, eles vão estar sem cobertura. Toda vez que o Paysandu sai para o ataque e que ele perde a bola na proximidade ali do meio de campo, ele fica sem cobertura. Se vocês pegarem os gols que o Paysandu levou, normalmente são gols dessa forma. Não há uma cobertura na linha de zaga, exatamente porque eles sobem demais essa linha. Tanto que no último jogo o Hélio disse que iria recuar um pouco mais essa linha em relação a essa marcação alta que eles estavam fazendo, porque eles estavam ficando sem cobertura. Então, se eles fizerem essa mesma marcação, há uma possibilidade de roubar essa bola o mais rápido possível, principalmente na linha de meio de campo, para poder sair para cima deles e pegá-los sem cobertura. Esse é o ponto, essa é a leitura que eu faço para essa partida de amanhã.
O time está muito motivado, está acreditando demais que sim, pode sair vitorioso. Todos querem jogar, é repar, todos querem jogar. E nós precisamos estar lá para dar o apoio, para cantar, para torcer, para vibrar com o nosso time, para empurrar o nosso time para essa vitória que, se Deus quiser, acontecerá a partir de amanhã. Então vamos para cima deles, sem medo, com toda essa coragem que está sendo demonstrada pela equipe desde a chegada do Gustavo Morínigo. Indo para cima, encarando de frente, de peito aberto. Indo sem medo, para cima de qualquer adversário. É dessa forma que a gente tem que jogar, é dessa forma que a gente tem que ir para cima de qualquer adversário. E amanhã não será diferente. Então vamos para cima deles. Torcedor azulino, vamos comparecer no estádio, vamos torcer, vamos cantar, vamos vibrar e vamos empurrar esse time para que a gente chegue nessa vitória. É isso, gente. Muito obrigado por tudo. Eu vou ficando por aqui. Peço a você que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva no canal, que acione o sino da notificação e deixe o like no vídeo, que é muito importante. Não esquece também de comentar e compartilhar o vídeo para ajudar o canal Meu Poderoso Leão a crescer cada vez mais. Sempre agradecendo a todos os parceiros que estão aqui embaixo: Bet Nacional, Estileira Bonés, Goalkeeper e o FUTPA, portal FUTPA. Muito obrigado pela parceria de todos. Valeu, galera, a gente vai ficando por aqui. Daqui a pouquinho eu subo esse vídeo. Já vou também subir a arte do pré e do pós-jogo. Lembrando que a transmissão também acontece aqui no canal Meu Poderoso Leão. Independente de quem vá transmitir com imagens, mas nós teremos a transmissão também no canal Meu Poderoso Leão. Então fica sempre ligado aqui. Pré-jogo, transmissão e pós-jogo. Tudo diretamente do Mangueirão. Valeu, galera. Grande abraço. Fui!